Então, o Novo Testamento, ele contém 27 livros. Esses 27 livros falam, então, da história depois de Jesus Cristo, tá? Então, lembrando sempre, então, a Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento nos conta histórias antes de Jesus. Na Bíblia, ele é bem maior, né? Ele tem muito mais livros, o Antigo Testamento. O Novo Testamento, então, nos conta a história de Jesus, né? A vida cristã, então, depois que Jesus veio sobre nós. Lembrando que, bem destacado no Novo Testamento, que são partes bastante lidas, que são os evangelhos, que estão no Novo Testamento, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelhos sinóticos, que são os que têm a história muito em comum, então, que são os de Mateus, Marcos e Lucas, né? Temos também no Novo Testamento as cartas, então, de São Paulo, mais cartas de João, e assim por diante, Atos dos Apóstolos, tudo está no Novo Testamento. Essa parte, então, depois da vida cristã, depois de Jesus, tá? Lembrando, Antigo Testamento, 46 livros, Novo Testamento, 27 livros, tá? Outra coisa que eu queria colocar aqui para vocês é sobre a maneira de nós procurarmos na Bíblia. Quando eu ainda procuro colocar para vocês não as siglas dos livros, tá? Porque daí fica um pouquinho mais difícil. Mas quando a gente então coloca o primeiro númerozinho que aparece, vamos dizer, Mateus 2. Mateus 2, 9 a 12, vamos supor, né? Mateus 2, 9 a 12. Mateus 2, o primeiro número que aparece é sempre o capítulo, tá? Que o capítulo é o número que tá maiorzinho, tá? E depois, os outros dois números são os versículos, que os versículos são aqueles números pequenininhos que a gente tem durante o texto. Então, o Mateus 2, a gente vai procurar lá o número 2 maiorzinho. Depois a gente vai procurar o número 9 pequenininho. Aonde que tá o número 9 pequenininho? E a gente vai ler do número 9 pequenininho até o número 12, que é o que se pede. Quando nós temos somente dois números, que foi o que eu mandei, né, na aula passada, até eu devia ter explicado um pouquinho melhor. Vamos supor, Marcos 8, versículo 34. Quando só tem 8,34 ou 12, é porque é para ler só aquele versículozinho. Por exemplo, Marcos 8. Então, a gente vai achar o Marcos lá no capítulo 8. E a gente vai ler só o número pequenininho, o 34. Só aquele trechinho que tem no versículo 34. Ou se fosse, por exemplo, Marcos 8, Marcos 8,12. Então, nós vamos lá no Marcos capítulo 8, que o capítulo é o número maior, e vamos achar somente o versículozinho 12, que é para ler somente aquele, ou é para copiar somente aquele. Mas eu vou ir tentando explicar melhor durante as aulas, assim, para que a gente consiga entender também, porque a gente nunca parou para ver sobre a Bíblia, quando a gente começou, né, na sala, a gente não foi mais para a sala, a gente não teve mais catequese na sala, e assim, por vídeo é um pouquinho mais difícil, né, porque a gente não pode manusear a Bíblia juntos, mas eu vou tentar fazer o possível para que vocês treinem essa parte também, tá? Então, o primeiro número sempre é o capítulo, que é o número maior, e os outros, então, são os versículos. Se tiver só um número, é porque é para ler só aquele versículo ali. Se tiver do 2 ao 8, por exemplo, é para tu procurar o númerozinho pequeno 2 e ler até o númerozinho pequeno 8, que é os versículos,
tá? Então, gente, eu vou encerrar por aqui hoje, para que não fique muito extenso também a nossa aula, e aí a gente acaba até se confundindo, né? Então, olhem a Bíblia de vocês em casa, treinem, procurem, olhem, né, para vocês verem os livros também que tem, achem o Novo Testamento e o Antigo Testamento, deem uma olhadinha, que também isso torna mais fácil para a gente procurar. Porque quando a gente vai ter que procurar o João 8, por exemplo, João capítulo 8, a gente vai lembrar, João é um evangelho, então os evangelhos estão lá no Novo Testamento, então a gente já vai lá mais para trás da Bíblia, a gente não vai começar a folhear a Bíblia bem desde o comecinho, né, porque daí a gente já vai saber que João está no Novo Testamento, então tá mais lá na parte final da Bíblia. Então, tudo isso é um conhecimento que a gente tem que ter para facilitar também, e como cristãos, como catequizandos, a gente também tem que aprender, tá bom? Então por hoje era isso. Vamos encerrar a nossa catequese com uma oração. Vamos pedir a bênção de Maria para o nosso dia de hoje. Maria, minha querida e eterna Mãe, colocai vossa mão sobre a minha cabeça. Guardai a minha mente, meu coração e meus sentidos, para que eu possa agradar a vós e ao vosso Jesus, e meu Deus, e assim possa partilhar da vossa felicidade no céu. Jesus e Maria, dai-me a vossa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, por hoje era isso. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus.